pessoal, tudo jóia? Meu nome é Mayui, vou continuar falando sobre as reações orgânicas agora, tá? Focando nesta aula em desidratação de álcoois e também esterificação, tá? Então, para iniciar aqui, desidratação de álcoois. Aqui nós vamos dividir em duas partes, tá? A desidratação intermolecular e intramolecular. Pensa na palavra inter, quer dizer entre moléculas. Então, você vai ter duas moléculas de álcool que vão reagir. Intramolecular quer dizer na mesma molécula, dentro da mesma molécula. Então, você vai ter uma molécula que vai acontecer uma reação nela mesma, vocês vão ver. Para iniciar, vamos começar aqui com a intermolecular. Primeiro de tudo, quando você pensa desidratação, o que você pensa? Perder água, não é? Então, é isso que você precisa focar quando você ouvir desidratação de álcoois, tá? Fazer a saída, a retirada de água. Quando estamos falando da desidratação intermolecular, o produto que vai ser formado é um éter. Olha só. Então, aqui eu tenho, vamos supor, uma reação que só contém álcool desse tipo aqui, etanol. Então, uma molécula de etanol vai reagir com outra, tá? Aqui na presença de ácido sulfúrico e um aquecimento a 140 graus. Ácido sulfúrico ele é um agente desidratante, tá? Então ele vai aí ajudar nessa saída de água, vai retirar a água. Olha só de onde que vai sair essa molécula de água. Então você tem aqui uma hidroxila, que já tem um grupo OH. E aí ele vai encontrar uma outra molécula e vai sair água exatamente daqui, tá? Repara só o que sobrou. Esta parte até aqui, este átomo de carbono faltando uma ligação. E esta molécula aqui, com o átomo de hidrogênio, também faltando uma ligação. Então, agora a gente vai fazer esta ligação aqui, ó. Certo? Vou unir, então, essas duas moléculas, formando o éter. Então, olha lá, eu vou copiar exatamente igual, até chegar nesse ponto aqui. Pronto, aqui foi onde eu retirei a hidroxila, não foi? Eu retirei essa hidroxila e reagi aqui, então eu vou continuar escrevendo a partir desse oxigênio aqui, certo? Termina de copiar exatamente igual. E olha lá o nosso éter, tá? Oxigênio, então, aqui no meio da cadeia, isso aqui é um éter, certo? Vamos supor que você tem agora, então, outro tipo de álcool, só metanol. Mesma ideia, você vai retirar esse grupo aqui, e este aqui, e unir o restante. Então, aqui ficaria assim. Esta parte. E agora, o que sobrou aqui. Certo? Só que acontece que, para essas reações intermoleculares, já que nós estamos falando da reação entre duas moléculas, né, de álcool, não precisa só ter a reação entre o mesmo tipo de álcool. Então, aqui só entre etanol, só entre metanol. Eu posso fazer uma mistura também, tá? Então, vamos supor que ali no meu meio reacional eu tenha etanol e metanol. Por que não reagir eles também, tá? Então, eu posso fazer esta reação também, olha só. Então, copia exatamente igual. Aqui é onde vai ser a nova ligação aqui com o oxigênio, terminando assim. Então, agora você vai ter um éter que não é simétrico, né, igual esses daqui, porque você começou com tipos de álcool aqui diferentes, tá? Isso daqui é bom vocês lembrarem, porque toda vez que um exercício pedir para você fazer, faça a desidratação de álcoois, a desidratação intermolecular. Se ele te der uma mistura de álcool, ou seja, que nem aqui, etanol e metanol, quais são os produtos formados? Pode ser esse, reagindo duas moléculas de etanol. Pode ser este, reagindo duas moléculas de metanol. Ou pode ser este reagindo etanol com metanol, tá? Então, você tem aí 3 produtos que podem aparecer quando você faz a desidratação intermolecular, nesse caso de metanol e etanol, certo? Então, é assim que a gente faz a intermolecular. Vamos dar uma olhada como a gente faz a intramolecular. Olha só, em relação à desidratação intramolecular, olha o que vocês precisam saber. Vai também acontecer a saída de água, porque afinal é uma desidratação, só que em vez de formar éter, igual na intermolecular, vai formar um alceno, tá? Então aqui
intramolecular, dentro da mesma molécula. Então, eu vou ter uma molécula só aqui, que é um álcool. Eu já deixei aqui bem para baixo, assim, essas ligações, para facilitar para vocês enxergarem de onde que vai sair, então, essa molécula de água. Vocês vão ter que encontrar onde está a hidroxila, que está aqui. Agora, essa hidroxila está ligada neste átomo de carbono. Eu vou pedir para vocês procurarem o átomo de carbono vizinho deste daqui. Nesse caso, só tem esse. Qualquer um desses átomos de hidrogênio que tem neste átomo de carbono vizinho pode sair. Então, este daqui vai juntar com esta parte aqui, sair na forma de água, certo? Então, se eu não tenho mais isto daqui, o que acontece? Essas ligações, elas vão voltar e se unirem e formar a dupla ligação, certo? Então, o que vocês vão fazer é o seguinte, copiar esta parte aqui, exatamente igual a essa parte de cima, sem esses átomos aqui de baixo. Já que eles saíram, igual eu falei para vocês, forma-se a dupla ligação aqui, certo? E agora, antes eu tinha um álcool, agora eu tenho um alceno, certo? E aqui com a saída de água, tá? Aqui, o que a gente precisa lembrar também é que existe uma regra que chama regra de Zaitsev, certo? O que essa regra fala pra gente? Que existe uma tendência, ok? A tendência é que haja saída do átomo de hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, vamos supor que você tenha mais do que uma opção para poder tirar esse hidrogênio aqui. Ele vai sair do carbono menos hidrogenado. Então, olha só essa molécula aqui, por exemplo. Então, acha que o seu grupo OH, ele está ligado nesse átomo de carbono aqui. Repara que esse átomo de carbono tem dois vizinhos. Tem este e tem este. Entre esses dois átomos de carbono, qual que é o menos hidrogenado? Esse daqui. Ele tem dois átomos de hidrogênio e esse aqui tem três. Então, preferencialmente, vai ter uma tendência de formação da dupla ligação aqui, que é exatamente o que nós temos desse produto aqui. Então, olha lá, em torno de 80% aqui para esse caso, vai ter a formação deste produto. Só que isso não quer dizer que não vai formar nada do outro. O que seria o outro lado? Retirar um hidrogênio deste átomo de carbono aqui, formando a dupla ligação aqui, que é isso daqui, certo? Então, maior tendência para retirada do hidrogênio do carbono menos hidrogenado, mas também o outro também acontece, certo? Agora, você vai me perguntar assim, mas por fim, o que vai me dizer se eu vou fazer uma desidratação intramolecular ou uma intermolecular? O que mudou? Condição da reação. Então, para intermolecular, eu também utilizei ácido sulfúrico como agente desidratante, mas lembra só qual que era a temperatura? Era menor, era 140 graus, tá? Quando eu já aumento essa temperatura, então uso aqui temperatura mais elevada, vai dar mais energia para essa reação, para que aconteça a reação intramolecular, certo? Então, é isso que vocês precisam saber sobre desidratação de álcoois, tá? Vamos falar agora sobre esterificação. Pessoal, a esterificação é uma das reações mais importantes, tá, que a gente tem nessa parte de reações orgânicas, tá? Então, tenho certeza que vocês compreenderam e sabem fazer isso daqui, tá? Esterificação, você pode pensar como formação de éster. Então, lembra, éster, já te lembra éster, tá? Então, vai ter alguma coisa a ver com éster, tá? Então, olha o que vai acontecer. Você vai reagir um ácido carboxílico com um álcool. Repara só. Você vai pegar esta parte aqui do ácido carboxílico, juntar com este hidrogênio do álcool e vai acontecer a saída de água, tá? Saindo água, esta ligação aqui do carbono que antes estava nesse oxigênio, agora vai ligar aqui. Então, olha só o que vai formar. Você tem aqui o seu grupo R, C dupla O, e agora, ó, aqui que está essa ligação aqui. Agora você continua a partir daqui. O, C, R. Certo?
Então, você vê que você tem agora o grupinho éster. Repara só. Tá? Então, forma-se um éster a partir de um ácido carboxílico reagindo com um ácido, com a saída de água. Certo? Não esqueçam de colocar essa água aqui. Então, isso aqui é a fórmula geral, né? Vamos dar uma olhada aqui com essas moléculas mesmo. Então, mesma ideia. Vai sair esse grupo OH e esse grupo H aqui. Saiu na forma de água. E aí você pode juntar. Então, copia tudo exatamente igual até aqui. Pronto, cheguei nessa parte. E agora, já que isso daqui juntou, você vem, pula aqui para o oxigênio e copia o restante exatamente igual. Certo? Então aqui agora você tem o seu éster, tá? O que é interessante que vocês notarem é esta seta. Então, a seta de equilíbrio, tá? Então essa reação ela pode ser deslocada para a formação de éster e ela pode voltar também, tá? Neste sentido aqui, para a formação de éster, é o que a gente chama realmente de esterificação, a volta vai ser chamada de hidrólise, que a gente vai ver logo depois. Agora vamos supor que você queira formar o éster, você quer deslocar a equação, né? Você quer deslocar o equilíbrio para a formação de éster. O que você pode fazer, por exemplo? Se você adicionar um agente desidratante no meio, o que ele vai fazer? Ele vai retirar água, não vai? Não vai desidratar? Então vai diminuir a concentração de água que você tem, certo? Diminuindo essa concentração, o equilíbrio desloca para cá. Desloca no sentido de formação do éster, tá? Então, isso pode ser feito para manter o equilíbrio, forçando, né, a formação de éster, tá? Então, tenho certeza que vocês sabem como fazer essa esterificação. Detalhe muito importante. O oxigênio que sai na forma aqui da água, ele sempre vai vir do ácido carboxílico, certo? Isso foi provado, foi feito através de experimentos, que esse oxigênio é do ácido carboxílico e não o oxigênio aqui do álcool. Então, você pode pensar que nesta molécula de éster aqui, se você traçar uma linha aqui, esta é a parte que vem do ácido carboxílico e esta é a parte que vem do álcool, certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora como seria a reação inversa, ou seja, a hidrólise desse éster. Em relação à hidrólise de éster, você precisa saber que é dividido em duas partes também. Vai ser a hidrólise ácida e a hidrólise básica, tá? A hidrólise, que vai ser exatamente igual, né, a esterificação mais no sentido oposto, vai ser essa daqui, a hidrólise ácida, tá? Quando você pensa em hidrólise, o que você já lembra? Lise, que seria a quebra, hidro tem a ver com água, então quebra por água, tá? Então, fica com isso em mente e vê se não faz sentido. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na hidrólise ácida. Então, seria exatamente o contrário da esterificação. Então, nós partimos aqui de um éster e água e vamos obter um ácido carboxílico e um álcool, tá? Lembra que da esterificação é o ácido carboxílico mais o álcool, dando o éster água. Então, a gente inverteu aqui. Outra diferencinha é esse aqui é geralmente feito na presença de em um meio ácido, tá? Então, como é uma hidrólise, você já entende que vai quebrar, certo? Então, eu tenho aqui a molécula de éster e aqui que entra a parte importante. Você saber onde exatamente você vai quebrar. Que é aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês que esta parte aqui para cima veio do ácido carboxílico e daqui para baixo veio do álcool? Então, olha só essa parte de cima aqui agora. O que está faltando para que isso daqui se torne um ácido carboxílico? Não está faltando adicionar, então, aqui nesse átomo de carbono OH? Então, olha lá. Você vai copiar exatamente igual até o momento onde você quebrou. Aqui, que é onde foi feita a quebra, você vai adicionar o que falta para ter um ácido carboxílico, que é o OH, tá? Esquece essa parte de cima agora, olha somente essa de baixo. O que falta para isso daqui se tornar um álcool? Não é só adicionar o hidrogênio aqui na ponta?
Então, olha lá. HO, agora sim eu tenho minha hidroxila, e agora eu copio o resto exatamente igual. Certo? Ficou claro, então, de onde que veio o ácido carboxílico e de onde veio o álcool? Só você saber fazer essa quebrinha aqui no lugar certo. Então, é entre esse átomo de carbono e esse átomo de oxigênio, ligação simples, tá? Tente esse aqui, então, por exemplo. Olha esse éster, onde que você vai quebrar? Exatamente aqui. Então, a parte de cima vai ficar como ácido carboxílico e essa parte de baixo vai ficar como álcool. Certo? Super tranquilo, então, né? A hidrólise ácida. Vamos, para finalizar, vamos ver a hidrólise básica. Olha só, a hidrólise básica, ela vai acontecer em duas etapas, certo? A etapa 1 vai ser igual a gente fez para hidrólise ácida, tá? Então, você tem aqui o seu éster, você vai quebrar aqui a ligação, vai formar, então, um ácido carboxílico, com essa primeira parte aqui, e com o restante, você vai formar o álcool. Aí, o que interessa aqui pra gente é este produto aqui. O ácido carboxílico, eu vou reescrever ele aqui, porque ele vai ser agora um reagente na etapa 2. Então, reescrevendo. Olha só. Como a hidrólise básica significa que eu tenho alguma coisa que é uma base, né? Aqui eu estou usando o hidróxido de sódio. Uma base junto com um ácido, o que acontece? Uma reação de neutralização, não é mesmo? Então, aqui vai acontecer a neutralização. Ácido-base vai dar um sal mais água. Então, como que vai ser o sal formado aqui? C2O. Aqui, este hidrogênio, ele vai cair fora, porque ele é um hidrogênio ionizável, e ele vai se ligar ao OH aqui da base, formando a água. Então, aqui vai ficar faltando, então, uma ligação em que eu posso preencher dessa forma aqui. E isso daqui é um sal. Lembra lá da aula de ácido carboxílicos e seus sais? É exatamente isso aqui, um sal derivado do ácido carboxílico, tá? Agora, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso determinar uma equação global. Então, eu não preciso sempre escrever etapa 1 e etapa 2, tá? Eu posso determinar a equação global. Como que é essa equação global? Lembra, considera a soma das duas equações. Tudo que tem deste lado da seta pode ser anulado com o que tem deste lado da seta. Então, olha só, eu tenho uma molécula de água aqui que eu posso cruzar, tirar dessa molécula aqui. O que mais que tem repetido? Este ácido aqui, posso cortar com esse daqui. Tem mais alguma coisa para cortar? Não. Então, agora, para fazer a reação global, você soma o que tem do mesmo lado da seta. Então, aqui sobrou esta molécula aqui. O que mais que sobrou? Sobrou aqui o hidróxido. E do lado de cá, então eu já coloquei a seta. Do lado de cá, tem aqui o sal. E o que mais? O álcool que foi formado. Então, repara só. Para fazer a hidrólise básica, na equação global, o que você tem aqui? O éster reagindo com uma base que vai te dar um sal e álcool, certo? Então, pessoal, é isso tudo que eu precisava falar para vocês sobre desidratação, esterificação e também sobre hidrólise. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!